separou porque somos muito especiais, né? Estamos como que é? Deus deu a vida, mas nós geramos o filho dele, né? Que eu falo que ele emprestou para nós, né? Ele me emprestou o Júlio Neto, né? Eu falo. Então, eu acho que é um presente muito grande de ter o nosso dia sobre ser mãe, entendeu? Porque são quantos anos aí de maternidade? 20 anos ele 20 fez. anos. Olha, ele mandou um louvor pra mim, no meio do dia eu tava muito cansada. E naquele momento que eu ouvi o louvor, eu pensei comigo. Eu plantei, porque a minha vida toda eu quis que ele tivesse sempre seguindo a palavra, né, do Senhor, né? Sempre tive, desde que nós fomos para a igreja, ele era pequenininho. Então aí hoje, deve ter umas 2 semanas, eu vi que eu estava fazendo sim um papel certo de colocando ele no caminho do Senhor, ensinando ele a palavra, porque há um tempos atrás eu passava o louvor para ele, a palavra, e hoje eu recebendo, eu vejo que tudo que você planta, você colhe. Então eu fiquei muito feliz de estar colhendo. Você sentiu assim, missão cumprida? Isso, senti missão cumprida. Até também semana passada, eu tava triste assim, então, e ele percebe, né? Porque a gente tem assim, nós somos muito unidos. E aí ele pegou e falou pra minha mãe assim, ele falou assim, ora, Deus tem planos melhores para nossa família. Então isso assim, eu vejo que eu tô fazendo melhor, né? Missão certa, isso. Fazendo a coisa certa. Isso. O Júlio Neto, por ele ter nascido com um probleminha, então às vezes a gente, ser filho único, a gente às vezes tentava poupar um pouco, né? E às vezes nesse momento, sobre corrigir, às vezes, né? Eu pensava, será que eu tô errando? Será que eu tô fazendo certo, às vezes? Porque muitas vezes eu deixava, às vezes, de punir ele por certa coisa. Não assim, pequenininho, né? Aquela coisa de criança e tal. E aí eu pedia muito a Deus pra mim capacitar, colocar no meu coração o que eu deveria fazer. E aí eu falei, bater, eu não vou bater. O que eu comecei a fazer com ele? Porque quando eu pensava em corrigir ele com a vara, eu ficava muito triste. Eu pensava, mas ele é um menino tão bom, mas eu sei que eu tinha que estar, né? Eu comecei a sentar ele no banquinho e eu começava a falar com ele. Que eu tava corrigindo ele, mas com palavras para ele ser uma pessoa melhor, que aquilo era com amor, que eu e o pai amavam demais e sempre colocava, né, a palavra ali. E o Júlio Neto, ele nunca precisou de tomar uma varada minha, mas ele se sentia punido da melhor forma, né, corrigido. E ali a lágrima vinha, ele não respondia, ele ficava caladinho. Então, assim, no início de corrigir, eu tava me sentindo incapaz. Na maternidade, eu falava, eu não tô fazendo o papel certo, né? Eu preciso, sim, corrigir meu filho. E foi quando eu tive essa atitude de corrigir ele, assim, chamar ele, conversar, desde pequenininho, falar do amor do meu e do pai dele, e do amor de Deus, que Deus tinha dado ele pra nós, que ele era muito especial, e que se ele fizesse aquilo, ele ia sair, né? Não ia dar certo o que ele estava fazendo, estava errado. Então, assim, foi uma das épocas também que eu senti que eu não estava fazendo o papel de mãe. Depois que eu comecei a fazer isso, eu vi que eu estava no caminho certo. E aconteceu uma experiência comigo e ele estava muito chateado. E aí, não era comigo, só que eu, que é, ele não quis contar. E aí, mãe, vocês sabem o que é, né? Mãe conhece o filho, eu vi que ele tava triste, eu comecei a conversar com ele. E aí, só que nesse dia, eu nunca tinha visto o Júlio Neto daquele jeito, nervoso, sabe aquela pessoa assim que parece que tava revoltada? Eu peguei e falei pra ele assim, meu filho, eu não tô te conhecendo. Esse não é o Júlio que eu criei.
E ele muito nervoso, muito nervoso. Aí eu peguei e falei pra ele assim, deixa eu te falar uma coisa pra você. Lembra como que você é criado? Eu falando do amor de Deus na sua vida. Você é um cristão, você tem que aprender a desculpar, perdoar. Mas ele tava muito chateado. E eu fui conversando com ele. De repente ele começou a chorar. E de repente ele falou assim, mamãe. Na verdade nem falou mãe, ele falou, mãe, você está certa. Eu tô errado. E aquele momento eu vi, gente, que graça, né? Quando você vai corrigir o filho com amor e carinho. Porque se eu fosse com ele bater de frente, hoje já é um homem, né? Não ia sair legal. Mas como eu falei, meu filho, não é assim que a mamãe te criou. Você é um menino maravilhoso, não né? Oh, mas foi uns 40 minutos ali na beira da piscina conversando com ele. Quando eu vi, ele já tinha acalmado. E ele assumiu pra mim, realmente, mãe, eu alterei, assim. Isso é muito bonito, sabe, Diva? E quando você joga uma semente, por mais que a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, só que naquela hora a ira tá ali, ia dar o quê? Coisa que não presta, não é isso? Então, porque a sementinha, a gente tem que lembrar que tem sementinha de tulipa e sementinha de erva daninha, né? Então eu prefiro plantar tulipas, né? Eu amo tulipas, então eu prefiro tulipas. A gente sempre tem que estar com a bolsinha de sementinhas boas prontas, isso. né? E é tão bom quando você tá com essa bolsinha, né? Que você tá falando. Quando você joga... Ela caiu no fértil, como se diz, é um menino bom. Ela já germinou uma tulipa. O Neto foi sempre muito engraçado. Só sei que ele quase me matou de vergonha uma vez que ele foi na casa da minha mãe e de repente tá lá, eu não sei o que ele foi fazer lá no banheiro. Eu acho, o primo foi no banheiro e foi dar um socorro pro primo. De repente os dois puxam a duchinha e foi aguaceiro pra todo lado. Não sabia o que o primo pedia e ele, como ele ia só de vez em quando pra casa da mamãe, ele ficou tão assim, eu não sabia o que fazia, né? Água pra todo lado e a duchinha. E ele querendo dar ajuda pro primo. Então, assim, foi uma passagem muito engraçada, uma passagem de união dos dois primos, né? E foi assim, hoje a gente às vezes lembra, fala meu filho, ele fala, mãe, eu fui ajudar meu primo, só que eu puxei do Chico com muita força e arrebentou o banheiro da vovó. E a vovó, você sabe, esse pessoal mais velho sabe como que são, né? Às vezes sistemática, né? Sistemático. Foi muito difícil pra mim, porque o Júlio Neto foi pra universidade com 18. Nesses 18 anos, por ele ter nascido uma criança com problemas de saúde, foi muito cuidado. Então eu e o pai nunca deixamos o Júlio Neto com ninguém, a gente sempre tá junto. Onde, se era para ir os três, ótimo, se não, a gente não ia. Quando ele foi para a universidade, foi muito difícil para mim. E para ele também. Eu chorei muito, eu sentia um vazio tão grande, porque o Júlio Neto é muito companheiro da gente, né? Então, assim, eu sentia... Teve dia de eu pensar, Senhor, eu sou grata, eu tô feliz. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você tem que ser grata que ele foi pra universidade feliz. Gente, mas só quem é agarrada com o filho, como eu sou... Que entendeu? Entende, né, esse que sentimento. Entende isso. Não vou falar que outra pessoa às vezes não tem amor, não é isso. Cada família, cada casa é uma realidade, né? Sim. Só que isso... O que te deu? Um vazio, assim? Um vazio muito grande e uma preocupação que eu sei que é um menino bom, mas o mundo tá cheio de pessoas ruins. Eu tinha muito medo entendeu? Daquela coisa. Mas com o tempo eu ia pedindo a Deus pra acalentar e falava, Senhor, ele tá longe dos meus olhos, mas tá debaixo dos seus. Com certeza. Entendeu? Então... eu fui assim, não é que vai acostumando. Essa semana mesmo eu chorei de saudade dele, porque é uma saudade, ai meu Deus. E como que a gente aprende com o Senhor também, né, Lu? Porque isso que você passou, assim, eu não passei por essa situação, mas eu me identifico, assim, com isso que você passou. Mas é Deus também nos ensinando que a nossa confiança tá nele, né? Realmente, assim, quando a gente tá ausente, ele é aquele que continua presente na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas, né? Então é um ensinamento, assim, um crescimento que eu acho que você teve com Deus também, né, Lud? Você falou assim, Deus é teu, cuida. Sempre foi, né? Mas agora você teve que realmente colocar a sua confiança no Senhor mesmo. Que agora estava longe, né, dos seus olhos, do seu cuidado. E só que assim, por mais que ele tá lá...
a gente não deixa, assim, a gente tá sempre presente junto, né, com ele, falando, não é porque ele foi pra lá que a gente, não. A social media é uma coisa que cresceu muito, assim, faz muito parte, né, disso. E de uma certa maneira eu vejo que deixou as pessoas também muito expostas. E aquilo que você coloca ali na social media acaba virando um motivo de crítica, né? Muitas vezes crítica, né? Você consegue ver isso? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que realmente depois da social media, eu acho que ficou muito exposta, né? As mães, realmente as mães são muito criticadas em alguns pontos. Só que eu tenho certeza que cada mãe, né, o que faz, o cuidado, ela pode até errar, mas ela erra tentando fazer o melhor com o filho. Eu acredito isso, entendeu? Então, assim, tem muitos julgamentos, tem, entendeu? Só que você tem que pensar que você tem que tirar o melhor daquilo que você tá vendo ali naquela hora, naquele momento. Porque muitas vezes a gente mesmo, às vezes, julga uma mãe, entendeu? Pelo que como ela tá criando. E eu acho que não devemos. E hoje em dia tudo, né? O horário que vai pra cama, como come na mesa. Se fala, às vezes, o jeito de portar. Eu tenho certeza que a mãe... Hoje em dia tem essas mães natureba e tem aquelas que são um pouco mais corridas e gostam de dar um McDonald's 1 ou 2 vezes por semana. E realmente, às vezes, tudo vira um alvo de crítica, De crítica, só que aí o que acontece? Ou às vezes até a mãe que é natureba, né? Às vezes aquela que gosta de dar um fast food assim pra criança, às vezes julga também a mãe natureba, achando que, né, que a criança também tem que experimentar, que coitadinha da criança, né? Mas aí entra aquilo, eu acho que não deve ter julgamento, Diva. Eu acho que a mãe tá fazendo o melhor. E outra coisa, se a mãe erra, ela tá errando querendo fazer o melhor, ela tá errando pra acertar. Então, eu sei que é difícil, às vezes que a gente mesmo às vezes julga, mas não julga não. Eu acho que cada um sabe como educar seu filho. Claro, se você puder conversar, às vezes a gente tenta junto com as mães, faz isso, assim, mas não assim, pra optar, porque só a mãe sabe o que passa dentro de casa com o filho, as dificuldades, como é, porque é tão difícil a gente... cada um é que sabe da sua rotina e aquilo que você pode também, né? Oferecer, assim, pros seus filhos. E só a gente sabe a nossa realidade, né, entre 4 paredes. Sim. Assim. Às vezes na social media fica muito exposto. Eu acho que na social media fica muito fácil. Tudo fica fácil, tudo é bonito, entende? É muito fácil você falar, mas no agir é diferente, Diva. Não tem como. Às vezes você tá lá... Você acha que é mais fácil esconder a realidade? Sim, eu acho que hoje tudo é uma capa, né, Diva? Na verdade é isso. Ninguém quer colocar lá que o filho é desobediente, que o filho às vezes responde à mãe. Ninguém quer colocar bonito. Porque o mundo já é tão difícil, vai colocar só coisas ruins, entendeu? Só que às vezes a gente colocando isso, às vezes a pessoa pensa, né? Mas é isso, é aquilo. Então eu acho que a gente não deve julgar, a gente deve fazer a nossa parte. Fazer o melhor. E uma apoiar a outra, né, Lu? Apoiar uma outra, não criticar e outra coisa. E quando a gente tenta fazer, quando a gente faz na palavra, fica mais fácil. E leve, né? A paz vem, né, Diva? Não significa que vai ser mais fácil, né, Lu? Não, fácil fazer. não fácil. Mas eu acho, você tem uma força maior, né? Deus, ele te capacite, na verdade, ele te renova. Ele te renova toda hora. Como mãe. Ele te emprestou um filho, você vai cuidar dele como se você estivesse fazendo pra Deus, entendeu? Primeiramente. Quando Deus permita que você tenha um filho, eu falo que a gente fala mesmo, é a herança do Senhor, né? Então você vai cuidar. Você vai cuidar como? Dando amor, carinho, ensinando a palavra, entendeu? É um ministério. E vou te falar, é um ministério que você cuida o tempo todo. Você não pode deixar aquele de lado, entendeu? Como que você vai deixar de dar amor pro filho? Como você vai deixar de mostrar a palavra para ele viver o verdadeiro amor que é em Cristo? Entendeu? Porque é muito fácil falar, eu amo loucamente. Mas o verdadeiro amor que Deus me colocou, é Deus que colocou esse amor em mim, entendeu?
Porque se eu não amar a Cristo, como que eu vou conseguir amar o meu filho, entendeu? Então, é o ministério, é constantemente eu cuidando, eu zelando, em todo sentido, entendeu? É um ministério para a vida toda. Eu falaria que ser mãe não é fácil. É uma multidões de sentimentos, né? E muitas das vezes a gente se pega incapaz. Será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Só que eu vou falar pra mãe. Nós temos o direito, assim, de errar, entendeu? Não somos perfeitos, né? Perfeito só Cristo. Mas o que eu falo por mim mesmo. Busca, quando a gente quer educar um filho, ou a gente acha que não tá fazendo o papel certo de mãe, busca ter uma intimidade com o Senhor. Pede Ele para te capacitar, para Ele colocar as palavras certas na sua boca, como você corrigir seu filho, como o amor que você tem que dar, a intimidade que você tem que ter com seu filho. E nesse tempo que você tiver com Deus, Ele vai estar abrindo a sua mente, abrindo a sua cabeça, os seus olhos. Porque se não for assim, a gente não consegue. A gente vai errar sim. A gente vai errar. Porque quando a gente busca do Espírito Santo, a gente tem a resposta dele. Então, é isso que eu falo para as mães. Busca. Senhor, me ajuda. Abre minha cabeça, meu coração. Me ensina, coloca a palavra certa como eu falar com meu filho, como eu corrigir meu filho. Renova minhas forças. Porque muitas vezes a gente está tão cansado, né? A gente bater de frente. E é isso que eu aconselho para cada mães. E falo, não desista dos seus filhos. É uma herança do Senhor, é um presente de Deus. E principalmente, assim, não desista de si mesma, né? Sim, porque muitas vezes a gente fica cansada, né, Diva? A gente fala, nossa, eu tô sendo incapaz, não julga isso. Porque o trabalho de uma mãe é árduo, né? Árduo, né, que fala? Árduo. É árduo, né? Então... E olha que slogan legal que você tem no seu jumper. E a gente até pode fechar com essa mensagem. Just do it. Oh. Sabia que eu nunca tinha observado? Comigo não, eu não tenho cabeça pra agora. Eu tô fazendo só a unha, você sabe que não vai sair nada. Porque aquele dia que eu tinha em mente o que eu queria foi 61 vídeo. Quando eu fui apagando, Diva, eu falei, não tem condição uma coisa dessa.